Fala, torcedor celeste, você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, olha, e a gente vai reagir a esse conteúdo aqui bem bacana, tá? Que o pessoal aqui, os donos da bola fizeram, né, a respeito de qual jogos específicos fez o Cruzeiro não ser campeão brasileiro. Bom, a gente vai assistir esse conteúdo agora, tá certo? Só antes, olha, se inscreve no canal, ativa suas notificações e, claro, deixa o seu like, que é muito importante aqui, e vem com a gente, deixa aqui o teu comentário também de qual cidade estás acompanhando esse conteúdo, para a gente sempre saber que o Cruzeiro é o mundo, e vamos acompanhar na íntegra agora os donos da bola. E lá no final do vídeo eu trago mais informações específicas sobre os bastidores do Cabuloso. Que credenciaram o Cruzeiro como postulante ao título e os tropeços que acabaram com esse sonho do Cruzeiro. Veja só as vitórias do Cruzeiro contra os times que são times, com exceção do Corinthians, né, que não está brigando lá na ponta. O Bahia, sim. O Botafogo, sim. O Grêmio Peronomútil, o Palmeiras, sim. O Flamengo, sim. Né? Mas meteu um 4-1 no Grêmio. Um 3-0 no Corinthians, espera para ter sido 4 ou até mais. Não fosse o erro de arbitragem, inclusive admitido pela turma lá da CBF. Então, 3-0. Um 3-0 no Bahia, foi um 2-1 lá e um 3-0 aqui. Lembrando que esse 2-1 do Cruzeiro lá foi a primeira derrota do Bahia em casa na temporada. Depois perdeu mais uma, né? Foram 2 derrotas, não foram? Do Bahia para o Cruzeiro? Não, do Bahia em casa, dentro de casa na temporada. Acho que no Brasileirão foram 2 derrotas. Eu acho que teve mais uma derrota mesmo. Eu não sei que time foi, mas teve 2. O Cruzeiro foi a primeira. O Cruzeiro foi que tirou o lacre do Bahia em casa. Depois um 3-0 aqui e ganhou do Mirassol, que faz uma campanha, né? Convenhamos, está na Libertadores, né? Então a campanha irretocável do Mirassol. Agora, os tropeços, aí vem a dor do cruzeirense. Porque nós estamos falando do empate com o Ceará. E aí, esse empate recentemente, o broxante empate com o Juventude, tendo sofrido 3 gols de um ataque que não faz gol em ninguém, 0-0 com o Fluminense eu não considero um placar desgraçado, mas o 1-1 com o Sport em casa foi de lascar o lombo do sujeito. A derrota para o Santos em casa eu também não esperava, porque o Santos vivia ali, como está vivendo no campeonato todo, período muito ruim. E perder para o Ceará em casa depois, né? Porra, o Cruzeiro conseguiu ceder 4 pontos para o Ceará. Os tropeços ali, Valu. É claro, todo jogo vale 3 pontos, mas os tropeços ali que tiraram o Cruzeiro da briga. Olha, Gê, pode ser, né, cara? Eu considero dessa lista aqui toda, né? E aí não estou normalizando as derrotas, a derrota para o Ceará, mas a derrota contra o Santos, por exemplo, tem uma atuação muito prejudicial ao Cruzeiro da arbitragem. Contra o Sport e contra o Juventude, eu considero os tropeços mais viscerais, principalmente pegando essa reta final, né? Já era mais para essa parte de reta final. O Sport, poucas rodadas depois, acaba sendo rebaixado matematicamente. Contra o Fluminense, eu não considero tropeço. Assim, o Cruzeiro jogou, produziu mais que o Fluminense. O Fluminense até nos 15 primeiros minutos é melhor. E a última delas foi contra o Ceará, que está tendo a sua briga. Mas eu pontuaria, além dessas aqui, é que essa não tá, porque foi mais no início lá, né? O empate contra o Vitória, mas essa eu não coloco na conta do Cruzeiro, né? Foi um empate num jogo que, até a época, eu me lembro bem. De acordo com a condição do Barradão, aquela chuva incrível que aconteceu lá, esse empate deve ser considerado interessante. Não foi um empate considerado interessante para mim, mesmo à época, porque acho que em condições normais, à época que aconteceu o jogo, o Cruzeiro seria favorito e teria boas possibilidades de vencer. E assim, claro que se destaca mais os jogos vencidos para cima, clássicos, né, nacionais, igual contra o Corinthians, mas o Grêmio, quando vem enfrentar o Cruzeiro, vê um Grêmio numa condição muito ruim. O 3-0 ali contra o Bahia é o jogo depois do empate contra o São Paulo, 1-1. Ali naquele jogo contra o Bahia, foi o jogo que o cruzeirense olhou e falou: esse time é capaz de jogar assim? O 3-0 aplicado no Mineirão, e o Mirassol foi a primeira fase, o primeiro jogo, né, do Campeonato Brasileiro. Então, são muitas nuances, HG. A gente consegue achar mais jogos, além desses aí também, para falar dos tropeços ou dos triunfos do Cruzeiro, mas certo é que é uma campanha muito importante durante todo o Campeonato Brasileiro. Ô, HG, tem um amigo nosso, jornalista lá de Divinópolis, que eu acho que teve um trabalhinho até divertido aí para fazer nos últimos dias. Quem é ele? Guilherme Amaral. Ídolo máximo. Grande Guilherme Amaral. Eu amo Guilherme. Torcedor do Cruzeiro, um cara jornalista, apaixonado pelo Cruzeiro, entende pra caramba de futebol.
E ele fez um levantamento muito curioso, que eu gostei e vou falar sobre ele aqui para a gente falar a respeito do Cruzeiro. Me fala 3 times aí, tirando o Cruzeiro, que você tem curtido pra caramba, tem jogado muito bem na atual temporada. Mirassol, tá. O Fluminense com o Zubeldia tem me agradado. Tá. Mirassol, Fluminense... Pode falar isso que você está querendo falar. Pode falar. Os favoritos? Pode falar. Então pode. É Flamengo. O Mengal. Então é Flamengo, Mirassol e um outro pode ser até o Bahia mesmo. Agora não me tenha me encantado tanto. Então vamos lá. Nos últimos 40 jogos, o Fluminense perdeu 12 jogos. 12. Anote isso aí. Outro que você gostou, do Mirassol. Mirassol nos últimos 40 jogos perdeu 11 jogos. O Mengão, você quer o Mengão? Quer saber do Mengão? O Mengão nos últimos 40 jogos perdeu 7 jogos. Sabe quantos jogos que o Cruzeiro perdeu nos últimos 40 jogos? 3. 3 jogos. 3, senhor. Ok, pessoal? Então isso mostra o que é o Cruzeiro na atual temporada. Nos últimos 40 jogos, apenas 3 derrotas. Os outros, o time que está mais próximo do Cruzeiro em número de derrotas é o Flamengo. Ele sofreu 7 derrotas na atual temporada. Então, isso é muito representativo do que é o Cruzeiro em 2025. Por isso precisam canonizar esse homem que está atrás de você. Que é mais que 30%. Explica do valor. Muito mais de 30%. Não tem discussão. O valor é o único erro do valor na história da vida dele. Ele não erra. Ele se equivoca às vezes, mas esse é um grande erro dele. Estou com você. Mas o Leonardo Jardim tem que ser canonizado na Toca da Raposa 2. Tem que fazer um busto para esse homem, porque ele é maravilhoso, ele é perfeito. Presta atenção. Leonardo Jardim é um monstro. Embora é Guanais, Guanhães. Rafael Guanais. Guanais, que está no... Guanhães é a cidade. Eu não sei, perguntei por isso. O Guanais, que está hoje no Mirassol, é um baita treinador. Absolutamente promissor. Mas ninguém no Brasil hoje está no mesmo patamar, no mesmo nível do Leonardo Jardim. Ei, pronto, Thiago. Pronto. Um monstro. Já deu, né? Já deu, cansou. Tá bom. Nós já entendemos um recado. Olha lá, olha isso. Olha isso. Que isso. Gostoso. Aqui, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tudo babado. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Nossa, sujou. Futebol. Quem disser, não, porque um dia o Guardiola... Esquece. O Guardiola não é a última palavra, embora seja o maior para muitos, para mim não, o maior para mim é o Klopp, do futebol mundial. Tudo bem. Mas quando ele diz que treinador é só 30%, isso é uma estratégia até para tirar um pouco da responsabilidade dele. Então, humildão. Não é. O Léo Jardim veio para mostrar que não é. Não é. É muito mais que 30%. Sabe por quê? Porque eu não posso deixar 30% na conta desse cara aqui, de um cara que chegou e revolucionou o clube. Não é o time dentro de campo, não. É o clube. As pessoas que estão no Cruzeiro lá, que a gente fala eventualmente, falam disso. A visão dele de futebol, a visão do Pinto, os dois, mas principalmente o Léo Jardim. O Léo Jardim revolucionou o clube. As ideias do Léo Jardim de futebol revolucionaram o jeito do Cruzeiro tratar o futebol. Então, treinador não é só 30%, a participação dele é muito maior. É muito maior no time dentro de campo, é muito maior na participação dele, como um cara hoje que é mais que um treinador no Cruzeiro. Entendeu? Então, você está aí só para desconstruir o valor, irmão? É isso? É o que você está fazendo aí numa dessa aí o valor nem briga comigo. A tese do valor. Não, numa dessa você aí ele tá não briga. Batendo no cara. Não. Numa dessa aí o valor não briga comigo. Sabe por que ele não briga? Ele me dá razão. Não, te dou não. Eu convenci ele. Ele está ali durão e tal, mas ele sabe que é verdade. Então é o seguinte, disparado para mim, o melhor trabalho do Brasil. Eu reconheço o trabalho do Rafael Guanais, estou com o Thiago, mas eu trabalho desse cara aqui. E vou lamentar demais mesmo se esse cara sair do Cruzeiro. Vou lamentar demais. Aliás, todo mundo vai. Não entra nessa onda, não. O Pedrinho irmão. vai, a torcida vai, e nós vamos lamentar. Sabe por quê? Independentemente de que lado o sujeito esteja. Se o sujeito chega, velho, respeita todo mundo, faz um trabalho de excelência, sabe? E ainda, possível, veio cá, né? A primeira entrevista dele foi aqui, aí me deixa muito mais feliz. Então, Léo Jardim, se você for, você vai deixar aqui uma saudade imensa e você vai deixar um exemplo, porque o que você fez no Cruzeiro
Tomara que você continue fazendo, viu, Jardim? Repense isso, meu filho. Repense isso aí. Para que você vai sair daqui? Para que você vai sair do melhor estado da federação? Para que você vai sair de perto do melhor sotaque do mundo? Para que você vai sair de perto dessas coisas que só nós temos no mundo? Que esse aqui é o melhor. Nós somos melhor em tudo. Thiago Valu. Nós temos o melhor estado, temos a melhor polícia, temos o melhor não sei o que, temos o melhor não sei o que. Nós somos ótimos, melhor donos da bola do Brasil. E tem o Thiago. E outra coisa, onde é que você vai encontrar? Onde é que você vai encontrar um Valu? Esse nenenzão aqui, esse bebezão aqui? É só aqui, Jardim. Deixa eu dar uma recado. Fala, meu filho. Não, é só Fala, assim, Xandão. porque quando eu estou vendo aqui, essa questão dos tropeços, eu não consigo, sinceramente, enxergar que talvez seja o grande problema do Cruzeiro não ter ganhado o Campeonato Brasileiro por conta dos tropeços, porque eu acho que é mais pela campanha fora da curva que o Flamengo fez, cara. Eu acho que o Flamengo, ele é um ponto importante a ser destacado. Assim, porque todo campeonato brasileiro existem resultados de times que escorregam. Eles também têm, Breno. Eles Palmeiras também e Flamengo. Então, por exemplo, na hora de você ver ali, o Cruzeiro perdeu em casa pro Santos, cara, mas o Cruzeiro foi lá e ganhou do Bahia fora de casa. E o Palmeiras empatou em casa com o Só Vitória. que o Flamengo, ele manteve uma regularidade, uma coisa. E isso, cara, é justificado pelo grande investimento que é diferente do Flamengo, pelo grande elenco. E quando você fala do Leonardo Jardim, cara, ele tá aqui não tem nenhum ano. Por isso tem muito pouco tempo. E aí eu fico pensando assim, qual foi o último técnico que passou por aqui que revolucionou tanto o futebol mineiro assim? Eu acho que é difícil a gente lembrar assim, cara, em tão pouco tempo. Como o Jardim revolucionou. Não, e detalhe, porque eu acho que ele revolucionou 2003. O Cruzeiro. E eu acho, não, mas aí o Vanderlei teve mais tempo, já era um cara assim. O Luxemburgo já tinha feito trabalhos semelhantes em outros. Mas revolucionou o Cruzeiro, sim. Revolucionou. O Vanderlei de 2003 é um absurdo. O ponto que o Breno toca é interessante, porque o Luxemburgo ainda chega no final de 2002, né? O Jardim vai fazer 11 meses de clube, no próximo dia 10. É imediato. E ele mudou, um cara que ele vem de fora. Quando a HG fala, e vocês falam também, ele mudou o Cruzeiro hoje, tem uma direção diferente. A gente não sabe se isso vai se manter no futuro, quando o Jardim não estiver mais aqui, ou o Joaquim Pinto, mas hoje ele mudou de fato em todos os aspectos, tá? Vai da categoria de base, a nível de estrutura, do departamento de saúde, de instalações, de pensar o futebol, ele mudou a direção do Cruzeiro completamente. Mano Menezes também em 2015, 16, quando ele chega da primeira vez no Cruzeiro, ele traz um negócio para ver o jogo por cima. É verdade, mano. Não, eu tô rindo, Mano Menezes. A gente tá falando de Leonardo Jardim, ele mete o Mano Menezes. Mas ele fez pra te cutucar, Malu. Pra ver o jogo. Teve uma vez que o Cruzeiro... Essa aí nem dá, né, Flamengo essa é muito fraca. Flamengo contratou um treinador... Hein, Valu? Telão? Hein, Valu? Flamengo uma vez contratou um treinador, eu não lembro qual foi, que meteu uma tela de LED atrás do gol. Aí ficava o jogador assim... Aí os caras, não, que isso aí é inovação. Vai caçar inovação. Mas é verdade. Inovação que esse cara fez. Isso que o Cruzeiro tem. Inovação, sabe o que é, irmão? Você viu aqueles gols do Gabriel Barbosa no treino? São filmados por cima. Sabe quem foi o primeiro a fazer isso no Cruzeiro? Mano. Eu fui vanguarda. Em 93, você viu a Alemanha, o Candira com o Schweinsteiger? Eu já fazia aquilo no Palmeiras. É bom demais. Ô, Candira, deixa eu contar uma coisa pra você aqui. Tá aí, torcedor do Cabuloso. A gente acabou de assistir, né, de acompanhar esse debate aí, né, sobre tropeços do Cruzeiro, sobre o futuro de Leonardo Jardim. O que é que vocês acham, hein? Leonardo Jardim deve continuar ou não? Na minha opinião, eu acho que de basicamente 100% da torcida do Cruzeiro deve ser que sim, né? Não tem como tirar o Leonardo Jardim desse projeto. E com esses números aí, 40 partidas, só 3 derrotas, cara. E tem aqui mais informações para vocês, tá? Quero trazer agora, olha, isso aí já é sobre o jogaço do final de semana, beleza? Cruzeiro toma decisão sobre participação de dupla emprestada que tá lá no Santos, tá certo? E tá aqui, olha, os dois, Zé Ivaldo e o atacante Lautaro Dias. Tá aqui, olha, o Cruzeiro decidiu na tarde dessa quarta-feira, né, sobre a participação do Lautaro Dias e Zé Ivaldo. Jogadores que pertencem à Raposa estão emprestados ao Santos. Os atletas não podem enfrentar o time mineiro devido a restrições contratuais, porém o Peixe buscou a liberação desses atletas nos bastidores. Conforme a apuração ali da Rádio Tatiaia, Zé Ivaldo foi liberado para atuar. Isso porque já atingiu metas previstas no contrato e será, né, jogador do Santos a partir de 2026. Já o atacante do Lautaro Dias não conseguiu a liberação e desfalcará o time paulista, né? O Cruzeiro considera que Zé Ivaldo já é um atleta que pertence em definitivo ao Santos. Situação semelhante ao Marlon,
que jogou pelo Grêmio contra a Raposa no dia 5 de novembro. A situação de Lautaro é incerta, já que o atleta possui contrato de empréstimo até o fim de 2026. Caso o Santos opte por adquirir os direitos do atacante, há o valor de compra fixado em 3,5 milhões de euros. Aí o duelo que vai acontecer aí na última rodada desse Campeonato Brasileiro. Então, Zé Ivaldo foi liberado e o Lautaro Dias não foi liberado. Outra informação importante aqui que eu quero trazer para vocês é a seguinte, olha. Já avisando a Copa do Brasil, beleza? Todo mundo tem que ficar de olho em tudo, né? Inclusive no rival. Olha, próximo jogo contra o Cruzeiro, Corinthians informa lesões, presta atenção, olha, são os principais jogadores, de Rodrigo Garro e Yuri Alberto. Aqui, olha, a informação é do Diário Celeste, tá? Vamos acompanhar. Muito próximo do jogo do Cruzeiro contra o Corinthians, né? O Corinthians também tem 2 problemas no seu elenco, né? As equipes se enfrentam, né, na próxima quarta-feira pelas semifinais da Copa do Brasil, e a equipe paulista informou a lesão em 2 dos seus titulares, né? Informou que tem ali a lesão com o Rodrigo Garro e o Yuri Alberto. Ambos estiveram em campo no empate contra o Botafogo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Reavaliados pelo Corinthians, titular no meio-campo e um dos principais nomes do elenco, Rodrigo Garro sofreu um estiramento muscular solear. Já Yuri Alberto, artilheiro da temporada 2025, né, do Corinthians, o artilheiro do Brasil é o Caio Jorge, né? Foi submetido a exames de ressonância magnética após deixar a partida contra o Botafogo, sentindo dores na região do adutor esquerdo, onde foi diagnosticado um edema, né, sínfise pública, né, e sobrecarga muscular, pubicar, né, sínfese pública e sobrecarga muscular. Portanto, Rodrigo Garro e Yuri Alberto não foram relacionados para o jogo aí, né, contra o Fortaleza, que inclusive o Fortaleza ganhou, né, 2-1 e já saiu da zona do rebaixamento pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ademais, vale destacar que o Corinthians não informou o prazo de recuperação. A dupla virou dúvida para o confronto contra o Cruzeiro na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Então tá aí, olha. Rodrigo Garro e Yuri Alberto não participam, né, pelo menos desse jogo contra o Fortaleza, e viram dúvidas para o duelo diante do Cruzeiro na Copa do Brasil. Então tá aí, torcedor. Essas são as informações e, claro, durante o dia aí a gente vai trazer outras notícias. Se você não quer perder nada, se inscreve aqui na sua TV Cruzeiro Cabuloso, onde a gente, claro, destaca tudo que a mídia nacional está falando sobre o Cabuloso e traz aqui para você tudo aquilo que estão falando de bastidores, contratações, vendas, compras. Pedrinho Lourenço querendo fazer os pics deles aí, a gente traz aqui para você. Se inscreve no canal, ativa suas notificações e, claro, deixe seu like. Você está aqui na TV Cruzeiro Cabuloso, compromisso e respeito com você. Tamo junto, seguiremos sempre juntos. Grande abraço, valeu.